O mundo inteiro, de uma hora para outra, começou a ser sacudido por ondas de manifestantes que vão às ruas. Qual é o fundamento dessas manifestações? Por que elas estão ocorrendo? Esse é o objetivo desse vídeo. Este é o canal do Instituto Plínio Correia de Oliveira. Meu nome é Frederico Viotti. Se você ainda não assinou o canal, assine agora mesmo para não perder esses próximos vídeos que estão para sair. O que eu quero tratar hoje é uma notícia, aliás, são várias notícias, que mostram a situação internacional num contexto de manifestações que vão desde Hong Kong até o Chile. Bom, o primeiro artigo é sobre a manifestação, aliás, o primeiro artigo que vai na mesma linha, na linha do fim desse Estado que nasceu na Revolução Francesa, dessa democracia que é dita, chamada de democracia liberal. Essa democracia, essa maneira de organizar o Estado através dos partidos políticos, que elegem representantes que, em tese, representam os eleitores, essa concepção está na berlinda. Então, a primeira notícia é sobre o que ocorreu no México recentemente, e é do estado de São Paulo, de 19 de outubro. Diz a notícia: presidente cede a cartel e traficante é solto no México. Horas após a prisão de Ovidio Guzmán, o presidente Manuel López Obrador, que é um esquerdista, autorizou a libertação do traficante, filho do capo El Chapo Guzmán. Foi uma vitória do cartel de Sinaloa, que atacou na cidade de Culiacán. A polícia chegou a deter esse filho desse traficante por algumas horas, mas desistiu depois de o cartel transformar Culiacán em praça de guerra. Bom, o fato aqui de mais grave que é nisso é que esse Estado que nós conhecemos, que tem o poder executivo, legislativo, judiciário, essa estrutura toda que nasceu da Revolução Francesa, hoje chega mais ou menos no fim dela. Isso é prova de que o Estado já não tem força nem sequer para manter a lei nas suas próprias fronteiras. No Brasil a situação não é muito diferente, com esse direito alternativo que vai surgindo, que vai se impondo em lugares que hoje em dia são chamados de comunidades, mas que a polícia muitas vezes não pode nem sequer entrar. Depois, sobre as manifestações. Do Chile nós já tratamos aqui num vídeo há pouco tempo atrás. No final desse vídeo nós traremos um link chamando a atenção para o vídeo que foi feito sobre o Chile, mas saíram notícias novas sobre a mesma realidade do Chile. A primeira delas é do dia 24 de outubro, Meu Amigo Chileno. Saiu na Folha de São Paulo. Não sabemos precisamente o que se passa, e não é a primeira vez. Alguém por acaso sabe o porquê das manifestações de rua de 2013 no Brasil? Especulações há de sobra, e é fácil narrar aqueles episódios todos, mas explicar é algo inteiramente diferente. Parece claro que estamos diante de um fato novo nas democracias, ou ao menos em uma escala nova, que é a explosão periódica e caótica de movimentos de rua, sem comando organizado e sem conexão necessária com indicadores sociais ou econômicos. Veja que ele vai tratando. Primeiro ele diz que é difícil saber o que está acontecendo, mas uma coisa é certa: estamos diante de um fato novo. Algo surgiu dentro da história desses fenômenos que começaram com as democracias liberais, mas que agora estão atingindo uma nova dimensão através das redes sociais que levam pessoas às ruas em manifestações pelo mundo inteiro. O sociólogo Manuel Castells mapeou mais de 80 países que assistiram a explosões desse novo tipo em contextos muito distintos. Da Primavera Árabe aos próprios movimentos de estudantes no Chile, em 2006 e 2011, passados pelos indignados na Espanha. Era possível dar muito mais a questão dos altermundialistas, Occupy Wall Street, Black Blocs no Brasil, que começaram com movimentos de esquerda, querendo derrubar a sociedade liberal. Eles queriam derrubar essa sociedade não para voltar para uma tradição anterior desses países, eles queriam derrubar para andar mais para frente, na linha de uma espécie de liberdade completa, de uma igualdade absoluta, onde não existissem regras, onde não existissem nem sequer as instituições que hoje existem. O problema é que no meio dessas manifestações de esquerda
surgiu um movimento de reação conservadora, que ao invés de quererem derrubar as instituições, queriam antes disso resgatá-las. Em regra, diz ele, surgem a partir de um gatilho. Então é questão dos 10 centavos de uma passagem de ônibus ou coisa desse tipo. E criam um efeito de contágio. São difusos em termos programáticos, reivindicando a um só tempo tudo e muito pouco que possa ser objetivamente negociado. A sua liderança é dispersa e, por fim, tudo tende ao efêmero. De repente, se acalma, volta ao normal, não deita raízes. Isso é a impressão que ele está tendo, ou pelo menos é a descrição que ele está fazendo daquilo que muita gente imagina ou entende. Parece evidente que vivemos uma era de instabilidade, que a internet reduziu brutalmente o custo da organização política, que o indivíduo ganhou poder diante das instituições, que as vias tradicionais de representação envelheceram. Essas vias tradicionais são aquelas que nasceram da, entre aspas, democracia burguesa. Dessa maneira que nós temos hoje de ir a ter uma urna eletrônica. Antigamente eram urnas de papel muito mais seguras. Hoje, através de uma urna eletrônica, em que a contagem dos votos é oculta. Hoje nós entramos numa modalidade nova, que é o voto oculto, a contagem oculta, e às vezes, como na Bolívia, apagãos na própria contagem, que não se sabe nem sequer de onde está vindo o resultado. Mas esse sistema todo envelheceu. As pessoas já não se sentem mais representadas por esses políticos que hoje ocupam os parlamentos ou o poder executivo, sendo governadores, prefeitos ou presidente da República. Isso é por toda parte e indica um pouco do que está acontecendo nesses protestos. Depois começa a tratar de notícias de Hong Kong, Barcelona, do Líbano. O Líbano, por exemplo, é uma taxa de ligação do WhatsApp. O governo resolveu criar uma taxa de ligação e, a partir daí, estouraram conflitos. A mesma coisa foi na América Latina, no Equador, na Colômbia, no Chile. É verdade que aqui há muito claramente a mão da esquerda. Maduro recentemente fez um programa de televisão em que ele reconhece que o Foro de São Paulo está mais ativo do que nunca. Esse reconhecimento dele é muito importante, apesar que logo depois ele diz que não vai dar detalhes, porque sempre que ele dá detalhes dizem que ele está por trás de todos os acontecimentos revolucionários da América Latina. E por isso ele diz que é segredo operacional, mas que eles estão muito ativos. É uma evidente contradição entre ele negar que está por trás disso e ele dizer que tem segredos operacionais e que ele sabe quais são e que está sendo colocado em prática na América Latina. Mas o fato, e o que é mais interessante aqui, é analisar o que nos levou a essa situação. Esses conflitos também ocorrem na África, também ocorrem na Europa, muitos deles de tendências contrárias, como foi a Manif pour tous na França contra o casamento homossexual, como foi também o Gilets jaunes, os coletes amarelos, que se reuniram na França, e até hoje há manifestações sobre isso, ou o Brexit na Inglaterra. São manifestações que vão tomando as ruas de todos os lugares e são coordenadas através da internet, através das redes sociais. O professor Plínio Corrêa de Oliveira, num livro que vai ficar aqui na descrição desse vídeo, o link para a pessoa poder baixar, trata do processo revolucionário, que nasceu desde a Idade Média até nossos dias, um processo igualitário, que busca estabelecer o igualitarismo entre os homens, que teve no protestantismo a sua primeira grande explosão, colocando uma igualdade entre o homem leigo e o clero. Logo depois houve a Revolução Francesa, com seu lema, com a sua trilogia Liberdade, Igualdade e Fraternidade, e queria estabelecer uma igualdade política. Depois veio o comunismo, com seu lema de igualdade econômica, querendo colocar os pobres contra os ricos, o proletário contra a burguesia. Mas o processo não parou aí. A mentalidade da Rússia, a maneira como a Rússia, no comunismo, se espalhou por toda parte, é algo documentado em inúmeros livros. Basta ver, hoje em dia, que mesmo aqueles que se dizem anticomunistas, muitas vezes são favoráveis a diversas outras ideias, consequência do comunismo, como, por exemplo, o próprio aborto, como, por exemplo, a ideia da autogestão. A autogestão era algo que estava
na Constituição da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, no seu preâmbulo, como fim último daquela sociedade comunista, da ditadura do proletariado que deveria dar lugar a um Estado igualitário. Essa autogestão, essa maneira como as pessoas deveriam se autogestionar, se autodirigir, era algo que o presidente da França, François Mitterrand, na década de 80, quis implantar, não apenas na França, mas da França, como ocorreu com a Revolução Francesa, se espalhar para o mundo inteiro, montando um palco para o mundo em que, quando o comunismo, pelo seu fracasso econômico, já não pudesse continuar seduzindo os homens, apareceria essa nova modalidade de comunismo, que é um comunismo já mitigado por um certo aspecto do seu lado tirânico e entrando numa visão mais humanista, ecológica, tribalista, que também naquele momento já começava a surgir, seja através da Revolução de Maio de 68 na Sorbonne, em que jovens estudantes iam para as ruas, tiravam os paralelepípedos da calçada e gritavam: é proibido proibir, seja através do movimento estruturalista, seja da contracultura, do movimento hippie, que tudo conjugava para trazer essa nova realidade a essa força revolucionária, igualitária, que se impunha no mundo. Então nós chegamos em um momento histórico onde tudo está montado para o triunfo de uma nova era histórica que já não é mais nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira revolução. É a quarta revolução, essa mania, essa ideia ecológica, tribalista, miserabilista, anticonsumista, que se vê tanto em Cuba, nos teólogos da libertação e agora, infelizmente, até mesmo no Sínodo da Amazônia. O Sínodo da Amazônia é uma espécie de coroação desse processo revolucionário que busca criar uma nova maneira de nós vermos a civilização. Não mais a civilização do progresso, da segunda e da terceira revolução, mas uma civilização da miséria, uma civilização de uma harmonia com a natureza, não entendida ela como uma criação de Deus, mas de uma maneira mística, em que essa natureza tem uma parcela da vida de Deus. Nesse momento histórico, em que essas manifestações eclodem pelo mundo inteiro, há esse movimento conservador. Ao invés das pessoas irem para as ruas para quererem destruir a civilização e implantar uma nova época de barbárie, de tribo indígena que viveria, de uma suposta tribo indígena, que os índios não querem o tribalismo, os índios muito mais, na sua grande maioria, querem o progresso. Há índios que querem, infelizmente, a tribo. Há índios também que são manipulados por ONGs e pela esquerda católica de forma mais ainda evidente. E aqui nesse site, nesse canal, há vídeos com entrevistas a esses índios. Há também o discurso, a conferência que um líder macuxi, Dr. Jonas, fez em Roma, denunciando essas ONGs e essa manipulação dos índios e contando sobre isso. Tudo isso, você que me ouve, pode conferir neste canal. Mas além disso, o fato dos índios estarem divididos demonstra que nem todos eles querem a tribo. Mas essas pessoas que defendem o tribalismo dizem que falam em nome dos indígenas, quando na realidade eles falam em nome de uma ideologia. E essa ideologia deveria funcionar junto com as redes sociais, com essas comunidades autogestionárias que existiriam por toda parte, para derrubar a civilização e implantar a selva. Então o que nós temos nesse momento histórico é a eclosão de algo que estava sendo preparado há muito tempo, nessa linha de democracia direta das massas, ligadas ou coordenadas pelas redes sociais, manipuladas por pessoas com muita habilidade, capazes de criar e mexer nesse temperamento público que hoje em dia é cada vez mais presente, muito mais do que uma opinião. Há muita gente que reage por temperamento e que fariam na linha dos Black Blocs, na linha do Wall Street, Occupy Wall Street, da Primavera Árabe, do altermundialistas, que um outro mundo é possível. Esse outro mundo sempre foi o mundo da harmonia medíocre, miserável com a natureza, onde o homem abandonaria o seu progresso, abandonaria a maneira de se vestir com decência, abandonaria a maneira de falar corretamente, abandonaria os hábitos e a moral católica, caminhando para, entre aspas, uma sociedade muito mais livre e igual,
fraterna, dentro dessa mentalidade autogestionária. Era isso, no fundo, o que estava nos altermundialistas, nos fóruns sociais mundiais, no Foro de São Paulo. Entretanto, nesse momento histórico, ressurge um movimento conservador com muita reatividade, que vai para as ruas. E dos black blocs, nós tivemos as manifestações no Brasil contra o PT, contra a presidente Dilma, e que gritaram em alto e bom som: nossa bandeira é verde e amarela, jamais será vermelha, e eu quero o meu Brasil de volta. Em menor grau, em outros países a mesma coisa se passou. Então nós temos manifestações que eram consequências naturais dessa queda do Estado moderno, da democracia liberal, representativa que surgiu com a Revolução Francesa. E do outro lado, movimentos que são reacionários. Eles não são só conservadores. Hoje eles reagem, eles pedem a defesa da soberania dos países. No mundo que caminhava para a República Universal, essas pessoas querem defender as suas tradições, as suas famílias e as suas propriedades. Esse é o panorama que nós estamos, e é isso que explica, a meu ver, boa parte dessas manifestações que pelo mundo inteiro estão eclodindo. É um panorama grandioso que abre perspectivas grandiosas e que nós, como católicos, só podemos esperar o cumprimento das profecias que Nossa Senhora em Fátima nos deu, quando ela disse que, por fim, o meu Imaculado Coração triunfará. Viva Cristo Rei e sua Mãe Maria Santíssima!